Glória a Deus. Estamos já ao vivo, dando início à nossa Libertar Live. Hoje, dia 25 de setembro. O dia está passando rápido, os meses estão passando rápido, né? Estamos aí já há alguns meses do final do ano. Esses dias era início de 2025, agora já estamos na reta final do ano. E aí, o que você fez? E os seus planos de início de ano? Como é que estão? A Bíblia nos ensina que todo dia que acordamos, a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Então todo dia Ele está te dando mais uma chance, né? Para fazer o que tem que ser feito. Eu sou o pastor Ronaldo Fernandes, com certeza isso você já sabe. Estou aqui aguardando as pessoas começarem a entrar. E eu quero falar um pouquinho da comunidade evangélica Libertar, igreja que nasceu primeiro de um coração de Deus e foi dada a mim e a pastora Andréa pela sua infinita misericórdia. Eu sou o pastor presidente, pastor Andréa a vice-presidente, e estamos com esta obra levando a palavra de Deus. Nosso objetivo, a nossa visão é esta: pregar o evangelho sem rodeios, unicamente baseado na palavra de Deus. E eu quero convidar você a participar, a conhecer o nosso trabalho. Toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo às 8 horas da manhã. Quarta e sexta às 19h30 e domingo às 8 horas da manhã. Na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, no Jardim Santa Emília, aqui em Budas Artes. Venha em uma de nossas reuniões, venha conhecer o nosso trabalho, o que Deus está fazendo naquele lugar. Tem sido algo maravilhoso, algo tremendo, em nome de Jesus. Então venha participar, venha estar conosco. Quarta e sexta às 19h30 da noite e domingo, 8 horas da manhã, nós já temos aí a participação da nossa live do nosso irmão José Wilson. Temos também a Edilene Ferreira, paz do Senhor, minha bênção. Estamos aguardando entrar mais pessoas aí, para que então possamos entrar na palavra de hoje, que o Senhor separou para as nossas vidas no dia de hoje. E eu posso já adiantar para vocês que é algo bastante interessante, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, porque eu estava pedindo para Deus uma direção, né, para trazer aqui na nossa live, e o Senhor simplesmente falou no meu coração: começa pelo início de tudo, né? Então é disso que eu quero falar hoje, o princípio de tudo. É muito bom nós nos lembrarmos que tudo teve um começo, tudo na nossa vida tem um início, tem um porquê, nada é de graça, né? Então vamos falar do início de tudo, o princípio, né? Como Deus criou os céus e a terra. Eu quero falar um pouco sobre isso daqui a pouco, aqui na nossa Libertar Live. Nossa irmã Maria Ana Teles também está conosco. Fernanda Araújo. A Angélica. É a Fernanda Araújo Angélica, né? Isso. Ela sempre coloca aqui Fernanda Araújo, a gente fica: quem é Fernanda Araújo? Agora já sabemos que é a Angélica. Seja bem-vinda, Angélica. Graças a Deus. Mais pessoas estão chegando, mais pessoas estão entrando aí na nossa Libertar Live toda quinta-feira às 19 horas da noite. Semana passada nós estávamos ali
na igreja Casa de Deus. E foi uma bênção, foi muito bom ministrar a palavra. Vocês acompanharam aqui. Eu sei que acabou ficando um pouco tarde, né? Porque começou tarde. E foi muito bom poder trazer a palavra ali na igreja do meu amigo pastor Johnny. E foi bênção mesmo, né? E hoje nós estamos de volta aqui na nossa Libertar Live. Estou aqui na nossa casa. Fala, irmãozinho, né? muito... E eu queria até estar fazendo um pedido para você, meu irmão, você, minha irmã. Procure a nossa igreja, procure a comunidade Libertar ali no YouTube e acesse e se inscreva, porque nós queremos começar a fazer live diretamente a partir do YouTube e precisa de ter pelo menos 50 inscritos. Nós estamos com 28, 30 mais ou menos. Então, se você puder, entra lá. Assim que terminarmos aqui, a live vai estar disponível ali no YouTube, o vídeo dessa live, mas eu preciso que você também se inscreva e já deixe lá o sininho marcado para que você possa receber sempre que tiver um vídeo novo postado, tá bom? Conto com a tua ajuda. Entre na nossa, o link está colocado aí, ó, LibertarGF, @LibertarGF, a nossa página no YouTube, e você vai se inscrever, fazer parte ali da comunidade, e nós vamos poder transmitir direto do YouTube, logo em breve, em nome de Jesus. A Angélica está pedindo aqui oração. Uma situação aqui que que a amiga dela está passando, está bem complicado. Vamos orar sim, tá bom? Finalzinho da nossa live eu vou estar orando. Bom, nós estamos já aqui com algumas pessoas ao vivo, a Solange também está conosco, e nós vamos dar início à nossa leitura bíblica. Vamos dar início à palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. A irmã Dejanira também está entrando aí, seja bem-vinda, Dejanira. Nós estamos aqui no livro do Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 1. Eu estou aqui hoje de jaqueta, né? Estou bem aqui aquecido porque São Paulo está bastante frio hoje. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Não sei como é que está aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia está a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Acredito que eu não vou poder falar, não vou conseguir pregar tudo hoje, mas nós vamos o mais longe possível e aí fica para a próxima live o que sobrar. Aguinaldo também acabou de entrar, está conosco. Vamos dar início à nossa leitura. No princípio criou, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmã Helenice, seja bem-vinda. E a terra era sem forma e vazia. Eu sempre me perguntei, como é que é isso? Como é que alguém cria algo que é sem forma e totalmente vazio? Uma vez eu me peguei fazendo essa pergunta e olhando para o chão. Deus falou comigo. Eu peguei uma pequena brita, pedra. Sabe essa pedra que é utilizada em construção? Você já percebeu que não dá para definir qual é a forma de uma brita? Você olha de um lado, ela é um quadrado, olha do outro, ela é um losango. Se você olha um pouco mais de uma outra forma, ela já é um pouco arredondada. Não dá para definir a forma, mas ela existe. É uma pedra e ela está ali. Eu não consigo dizer exatamente qual é a forma que ela tem, mas ela existe e ela é palpável. Ela tem ali uma forma. Não dá para definir que forma é. Então eu acredito, irmãos, isso aqui é uma conjectura minha, mas muito provável, que Deus criou a terra dessa forma, sem necessariamente uma forma definida. Por isso que coloca aqui, era sem forma e vazia. Era uma forma, existia uma forma, mas não dava para
determinar, ela é redonda, ela é quadrada, não tinha uma forma, não dava para definir o que era. Vamos lá. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? O Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das águas. É por isso que eu sempre digo para você, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está sempre em movimento, né? O Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele sempre nos impulsiona a estar em movimento no mundo espiritual. A partir do momento que ele tem liberdade sobre a tua vida, ele te incomoda para que você esteja sempre envolvido em alguma coisa da obra de Deus. Amém? Se você é alguém que acredita no Espírito Santo, primeira coisa, né? Você acredita no Espírito Santo de Deus? Primeiro você acredita. Em segundo, ele tem liberdade sobre a tua vida. O Espírito de Deus tem liberdade. Você está disposto a ser direcionado pelo Espírito Santo, ou tudo tem que ser do seu jeito, da sua forma, do seu querer? A partir do momento que eu declaro, eu estou aqui e estou nas mãos de Deus, o Espírito Santo começa a te direcionar. Por quê? Porque no momento em que você disse, eis-me aqui, no momento em que você se apresentou diante de Deus e decidiu andar na presença dele, você está dizendo, Senhor, já não é a minha vontade, já não é só o meu querer, eu quero o teu querer sobre a minha vida. Então, essa é a chave, esse é o start, esse é o começo. Eu quero o Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu quero que Deus me mostre, eu quero que Deus me direcione, eu quero que o Espírito Santo me coloque aqui nesse caminho. Mas quando você se coloca, quando o Espírito Santo propõe a você a direção, você não aceita. Você quer que seja de outro jeito. É como, sabe aquela criança que fala assim, tá, eu vou obedecer para ganhar o doce? Quando ganha o doce, não obedece? E é aqui que está o grande problema. Se eu digo para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu me coloco nas tuas mãos. Quando vem a direção de Deus, quando o Espírito Santo te propõe um movimento, você precisa obedecer. Porque a coisa é mais ou menos assim, irmãos. O Espírito de Deus, ele vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez ele se cala. Na terceira vez, a partir da terceira vez que você não obedece à direção, ele se cala. E aí ele não só se cala, como ele começa a se distanciar. Porque você não está permitindo que ele tenha liberdade sobre a tua vida. E aí não adianta você orar, não adianta você pedir, mas eu quero que Deus me mostre, eu quero. Ele quis. Ele quer te mostrar, ele quer te direcionar, mas tem que ser do jeito dele. Se é do teu jeito, ele não aceita. Tu consegue entender isso? Se for do jeito de Deus, ele vai continuar a comunicação. É que nem a pessoa que fala assim, você está discutindo com a pessoa, aí você fala assim, eu posso falar? Posso falar? Aí a pessoa, tá bom, pode falar. Aí você começa a falar e no meio você fala alguma coisa que ela discorda. Aí ela, não, mas eu não concordo, não. Então ela não está deixando você falar. Tem muita gente que quer agir com Deus desse jeito, quer agir com o Espírito Santo dessa forma. É do seu jeito, é do seu jeito. Aí quando o Espírito Santo fala, então vai por aqui. Mas vai por aí, eu não quero não. Então assim não funciona. Você serve a um Deus ao qual se movimenta pelo seu Espírito. O Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas desde o princípio. Se você der liberdade para o movimento do Espírito, e eu não estou falando em reteté, eu não estou falando em pular, rodopiar, sair voando, não. É dar ouvidos à direção do Espírito Santo.
Se você der ouvidos à direção do Espírito de Deus, ele vai te guiar à vitória em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura? E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que me chama a atenção é que Deus cria os céus e a terra, e mesmo ele dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas já havia as trevas, já havia a face do abismo, e já havia o Espírito de Deus, e já havia as águas. Tudo isso já estava na terra. Então não era tão vazia assim, né? Já estava o Espírito de Deus, já estava a água, já estava o abismo e já estava as trevas. Mas quando Deus viu aquela ausência, quando ele percebeu que as trevas não tinha nada de atraente, não tinha nada que fizesse ele se alegrar, então ele cria a luz. Ele disse: Deus, haja luz, versículo 3, e houve luz. Verso 4. E viu Deus, agora sim, que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Notem bem essa questão. Deus cria a luz em meio às trevas. Mas quando ele olha para a luz e percebeu que ela era muito melhor, ele separa a luz das trevas. Está aqui, ó. Eu estou literalmente passando para você o que está na Bíblia. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Existe um ditado oriental que talvez você já até tenha até ouvido e talvez já até tenha visto o símbolo. O símbolo é chamado Yin e Yang. Eu acho que é isso. Yin e Yang. Ele é uma bola. Não sei se a pastora André consegue achar isso aí e postar, não sei. Mas ele é uma bola. E dentro desse... é um círculo, né? Ele é um círculo. E dentro desse círculo, um lado é branco com um pontinho preto. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Um lado é negro com um pontinho branco. Não sei se tem reflexo aí. Tá dando para vocês verem? Um lado é preto com um pontinho branco. E o outro lado é branco com um pontinho preto. Isso aqui é uma filosofia oriental. E qual é o princípio dessa filosofia? Na mais negra escuridão, sempre haverá luz. E na mais branca luz, sempre haverá a escuridão. Aí entra agora eu, pastor Ronaldo, à luz da Bíblia. Isso é mentira. Porque Deus separou a luz das trevas. Escuridão sempre vai ser escuridão. Luz sempre vai ser luz. Aonde há luz não há trevas, é onde há trevas não há luz. É simples assim. Por isso que nós, pastores, nós, servos de Deus, todos nós, servos do Senhor, não só os pastores, mas todos vocês que estão me acompanhando, que estão assistindo essa live, por isso que nós batemos muito nesta tecla. Ou é de Deus ou não é. Ou é sim ou é não. Ah, mas isso é um radicalismo. A Bíblia é radical. Ok? Eu estou dentro da palavra. Está aqui, ó. E viu Deus que era boa a luz. Eu não estou vendo aqui Deus falando, e viu Deus que a treva era boa. Não. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Mal vai ser sempre mal, bem vai ser sempre bem. Treva vai ser sempre treva, luz sempre vai ser luz. Você só precisa saber aonde você quer estar. Ou você é luz, ou você é trevas.
Você não pode permitir que, como servo do Senhor, haja um pouquinho. Mas é uma gotinha, como está ali no Yin Yang. Eu sou luz, mas eu tenho uma gotinha de mal aqui, né? Eu tenho 1%. E esse 1%, esse 1%, puxa, ele está sempre comigo. O diabo só precisa de 1%. Não precisa mais do que isso. Ele só precisa de 1% para contaminar toda a sua vida. Então você é luz ou você é trevas. Você precisa fazer uma escolha. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa andar na luz. Quem está nos caminhos do Senhor, anda na luz. E ponto final. Ok? Vamos continuar? Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso aqui, que eu fui pesquisar para entender muito bem, para entender um pouco o que era essa expansão. Essa palavra expansão, no hebraico, ele tá como a palavra é hakia. E essa palavra hakia, ela significa firmamento ou abóboda. Ok? O que significa isso, pastor? Vou te explicar. A expansão que o Senhor criou é como se fosse a nossa atmosfera. Quando a Bíblia diz houve separação entre águas e águas, são os dois estados da água. A água sólida, e quando eu digo sólida, eu não estou dizendo literalmente gelo, não é disso que eu estou falando. Vamos traduzir. A água física, ok? A água que a gente pode tocar e sentir, fez separação entre as águas e as águas que estão nos céus. Pastor, tem água no céu? Você já ouviu falar de nuvem? Nuvem é água. Ok? Então o Senhor faz uma separação entre essas águas. Na atmosfera vai haver a superfície das nuvens, que são nada mais do que água em forma de gás. Amém? No meio vai existir o clima, vai existir o oxigênio, vai existir os gases, e é neste meio que o Senhor vai criar a vida. É aqui nesse meio, entre as expansões das águas, que o Senhor vai criar a vida. Por quê? Porque é aqui nesse meio que há todo o material que é necessário, o oxigênio, os outros gases, tudo que é necessário para a vida está no meio, inclusive a água, né? A precipitação da água que está nos céus e a própria água que está no chão, ela se une aí no meio, através da criação de Deus, para que haja vida. Mas vamos dar continuidade, para que você entenda ainda melhor. E o versículo 8 vai dizer assim: e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Eu estou falando de água aqui, a minha esposa trouxe água aqui para que eu pudesse beber, porque daqui a pouco a garganta já fica seca. Então vamos beber um pouquinho de água. Vamos lá. E chamou Deus a porção seca à terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aqui que nós vamos começar
a parte mais interessante. Eu quero que você preste muita atenção, que a cada momento, até agora, o Senhor citou que a luz era boa, né? E viu Deus que era boa a luz. E agora ele está, mais uma vez, usando essa terminologia. E viu Deus que era bom. Então preste atenção em cada coisa que Deus está criando e essa terminação que ele vai colocar em cada criação. Vamos lá? Verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ok? Eu pergunto para você, por que Deus começa já a criar estas ervas e frutas? Ok? Se ainda não há a existência do ser humano, mas ele já está preparando tudo para que no final do processo ele coloque o ser humano no meio. Ele está preparando neste momento o cenário para que haja a presença do ser humano. Então ele traz as ervas, ele traz as frutas, ele traz a semente. Está tudo preparado. Tem um detalhe aqui que talvez você não consiga perceber. O ser humano ainda não existia no mundo físico, mas ele já existia no plano de Deus. Está entendendo o que Deus está falando para você? O que está por acontecer na tua vida, o que Deus está por fazer na tua família, na tua casa, pode ainda não estar aqui nessa terra, mas já está no coração de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. É interessante que Deus já está fazendo isso também. A Nova Jerusalém. E no que diz respeito ao nosso futuro nos céus, já está tudo planejado também. Casas sendo feitas. As casas celestiais que Jesus se referiu, né? As moradas estão sendo preparadas. E quando ele voltar para levar a sua igreja, já está tudo preparado lá em cima, né? Para a nossa vida futura. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nesta noite. Você talvez está aqui me assistindo e você tem um monte de dúvidas. Você tem um monte de pensamentos. Eu tenho certeza que muitos dos que estão me assistindo agora já se fizeram essa pergunta. O que Deus tem... Eita! O que Deus tem preparado para mim? O que Deus está querendo fazer na minha vida? Tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Uma coisa eu tenho certeza: a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então tudo que ele quer para a minha vida e para a sua vida é bom. Deus não está preparando o mal, o que é ruim para você, não. Ele está preparando coisa boa para você. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas é assim que funciona. Você acredita? Você confia nesse Deus? Eu confio. Você confia nessa palavra? Escreve aqui nos comentários: eu confio em Deus. Escreve aí: eu confio em Deus. Se você confia em Deus, você confia no plano dele, no projeto dele. Você pode não estar vendo e acreditar, é isso mesmo. Ter fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, eu ainda não estou vendo,
Mas eu tenho um Deus que está trabalhando, que está operando, e que no seu coração já tem algo preparado. Deus, antes de colocar o homem na terra, já tinha preparado, já estava preparando tudo. Ele já estava preparando todo o suporte para que então o homem se apresentasse, para que então Deus apresentasse o ser humano para estar aqui na terra. Ei, o Espírito Santo está falando para você, está tudo sendo preparado e na hora certa vai se tornar realidade na sua vida em nome de Jesus. Deus está preparando tudo. Posta aqui, escreve aqui nos comentários. Deus está preparando tudo. Ficou meio grande, né? Então escreve assim, Deus está no controle. Pronto. Você vai ver, meu irmão. Existem coisas que estão por acontecer, que ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, já está no coração de Deus. E eu vou te dizer mais, tudo o que aconteceu até agora é preparação. Tudo o que aconteceu até este momento da tua vida é uma preparação, como Deus estava preparando a terra para que ele então colocasse, para que ele então criasse o homem. Deus está preparando tudo na sua vida. Recebe aí. Tudo que você viveu até hoje é uma preparação para o grande mover de Deus que está por vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Recebe, tome posse. Vamos dar continuidade. E a terra produziu, e detalhe, né? E viu Deus que era bom, vai guardando isso. E viu Deus que era bom. E foi à tarde amanhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Aqui Deus está falando da criação do sol e da lua. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, sol, e o luminar menor para governar a noite, a lua, e fez as estrelas. Então, temos aqui a criação do sol, da lua e das estrelas, tudo no seu lugar, tudo por etapas, tudo com ordem e decência. Amém. Eu vou ler mais um pouquinho para você entender aonde eu quero chegar. Vamos lá. Verso 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, tanto de dia quanto de noite. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Vamos lá. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundante répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, segunda vez que a expressão alma vivente aparece. Que as águas, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ok? Vamos lá. Vamos explicar essa questão da alma vivente. O que é isso? O que significa essa alma vivente? A alma vivente nada mais é, e a gente vai
falar disso um pouco mais à frente. Alma vivente nada mais é do que o fôlego de vida. Quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas do homem o sopro de vida. E o sopro de vida é a alma vivente. Ou seja, nós temos alma vivente e alma. Ok? A alma vivente é o espírito de vida, o fôlego de vida. E a alma, como já expliquei aqui várias vezes, é o conjunto de características que é formado com o passar dos dias, dos meses e dos anos, que nos define como seres humanos. Amém? A nossa alma, ela é o conjunto, preste atenção, o conjunto de experiências que vivemos com o passar dos dias, dos meses e dos anos. É por isso que a alma precisa ser tratada, é por isso que a alma muitas vezes adoece, é por isso que a alma muitas vezes precisa ser purificada, transformada. Amém? É na alma que está a pessoa chamada Ronaldo. A alma vivente, ela independe disso. Agora, é interessante que se a minha alma estiver doente, a alma vivente também sente. Você entende isso? Agora, se a minha carne ou a minha alma vivente não estiver muito bem, o espiritual pode estar bem. A alma pode estar bem. Eu posso estar sarado, eu posso estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, mas a minha alma vivente, o meu fôlego de vida pode até se esvair, pode até acabar, porque a minha alma e o meu espírito, eles são eternos. Agora a alma vivente, chega uma hora que ele se finda. Por isso que nós morremos, né? Chega uma hora que o fôlego de vida termina. Ele tem um tempo para ficar nesse corpo aqui, nessa matéria. Chega uma hora que ele se finda. Então, em dois momentos nós vamos ver aqui a alma vivente sendo citada. O que nos chama a atenção é que ela tanto existe nos animais como existe nos homens. Você está entendendo? Tanto os animais irracionais como nós, animais racionais, temos a mesma alma vivente. A diferença é que nós temos uma outra parte, uma outra alma, se assim podemos dizer, que nos traz consciência lógica, raciocínio lógico, que não tem no animal irracional. Essa é a grande diferença. Essa parte racional é que nos faz buscar a Deus, se apresentar diante de Deus, acreditar em Deus. Você está entendendo isso? Por que eu estou colocando tudo isso aqui, irmãos, hoje? Por que eu estou me dedicando tanto a esses detalhezinhos? Vocês perceberam o quanto é perfeita a criação? Vocês perceberam o quanto Deus foi detalhista na criação da terra? O tema está longe de se esvair. Eu vou ler mais um pouco do que está aqui, mas eu quero ainda continuar a semana que vem. Eu quero falar sobre a criação do homem e quero ir um pouco mais longe sobre isso. Inclusive, durante a semana, vou até me preparar, vou ler um pouco mais sobre isso. Mas o que me chamou a atenção é que Deus divide a criação da terra em várias etapas. Do princípio até aqui. E em cada uma delas, há um momento em que Deus olha para aquilo que ele fez e diz: é bom. Tudo com consciência, tudo com paciência. Será que Deus está te ensinando alguma coisa aqui nesse início de noite? Como é que você está conduzindo a sua vida?
Será que você compreende que tudo na sua vida tem princípio, meio e fim? Será que você consegue entender que tudo precisa ser feito por etapas muito bem definidas e pensadas? Você consegue entender por que muita coisa não dá certo na sua vida? Porque você começa pelo fim, depois você vai para o princípio e mais à frente você volta para o meio. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Relacionamentos que mal começou, já vai para um nível que não é para existir de início. Atropela-se a primeira fase, o primeiro momento, aí já vai para uma situação que deveria ser o final, mas aí já está no começo. E aí no meio você se arrepende, mas a coisa já está andando. E aí você começa a falar: ah, Deus, eu errei de novo. Ah, olha aí, olha que situação. Eu tenho o dedo podre. Eu não consigo achar ninguém que goste de mim. Você atropela as etapas. Você atropela as fases. Eu estou falando de relacionamento, sua vida profissional. Como é que está a sua vida profissional? Ah, eu estou lutando, pastor, mas eu poderia estar ganhando mais. Você quer ganhar mais? Se prepare. Tudo tem um princípio. Tudo tem um princípio para que haja um fim. Para que você consiga chegar aonde você quer, ganhar o que você quer ganhar. Não, tem um começo. E esse começo é com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação. Quando eu vejo as Escrituras Sagradas mostrando a vida de Paulo e tudo que ele passou, eu consigo entender que existe todo um preparo, existe toda uma caminhada para que você possa alcançar a sua meta, para que você possa alcançar o seu objetivo. Não dá para você chegar na vitória sem passar antes pelo início, pelo princípio de tudo. Por isso que hoje eu estou falando sobre o princípio, sobre a criação. Você consegue entender que o Deus que nós servimos, ele tem poder para criar tudo num estalar de dedos, de uma vez só, de um momento para o outro. Mas a Bíblia me mostra o Senhor levando 7 dias. Poxa vida, ele levou 7 dias para criar os céus e a terra, quando ele poderia ter feito num piscar de olhos. Mas ao invés de levar milésimos ou micronésimos de segundo, ele divide em dias, porque ele queria mostrar para você que a vida é por etapas. Não pule as etapas. Você está sofrendo porque muitas vezes você quer pular as etapas. Você sabia, isso aqui é forte que eu vou falar, você sabia que para que a sua vida dê certo, para que as coisas aconteçam como devem acontecer, vai ter a fase do aprendizado, do conhecimento. E agora eu vou falar algo que você talvez não goste. Vai ter a fase do sofrimento. Vai ter a fase... Será que você vai gostar de ouvir isso? Vai ter a fase da derrota. Só aprende a ser vencedor quem um dia foi perdedor. É isso mesmo. Ah, pastor, mas Jesus em nenhum momento ele foi perdedor, mas ele conheceu o que era a derrota. Ele se viu vencido muitas vezes até pelas suas emoções. Nunca foi derrotado. Nunca foi derrotado. Mas ele soube, ele experimentou, ele sabia
o que era ser derrotado. Então, meu irmão, então você que está me ouvindo aí, se você neste momento está passando por um momento de uma situação de perda, de derrota, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Está chegando o tempo de vitória. Está chegando o tempo de mudar essa situação, porque essa derrota só serviu para te ensinar. Deus só permitiu esse tempo de derrota, esse tempo, pastor, mas foi uma escolha minha, será que realmente é permissão de Deus? Eu já vi aí algumas pessoas até dizer, não é, nem tudo é permissão de Deus, é sim, tudo é permissão de Deus. O que muitas vezes as pessoas não conseguem entender é que existe permissão e vontade de Deus, não são as mesmas coisas. Existe a vontade absoluta de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Tudo está no plano de Deus, tudo está no plano de Deus. Mas se você quer viver a plenitude da vontade de Deus, põe tudo nas mãos do Senhor e descansa. Se você quer que a vontade de Deus ela se apresente de forma plena na sua vida, põe tudo nas mãos de Deus e descansa. Porque o que muitas vezes atrapalha é que, como filhos, muitas vezes mal criados, não por Ele, não por culpa dele, mas por nós mesmos, nós queremos e exigimos que as coisas sejam diferentes. E aí Deus permite algumas coisas. E aí você acaba colhendo o que planta. E aí o plano de Deus acaba dando uma atrasada. Não por causa dele, por causa de você. Aí ele permite para que você aprenda, para que você compreenda e entenda que o plano dele é melhor, que a vontade absoluta dele é melhor. Aí você volta para o plano original de Deus. Consegue compreender? Então, o plano dele vai ser sempre maravilhoso, vai ser sempre melhor, vai ser sempre o melhor para a tua vida. Mas não queira pular as etapas. Em cada etapa que o Senhor criou os céus, criou a terra e fez a divisão, tudo ali ele parava. E isso aqui é muito importante. Quando você estiver no meio de uma etapa da sua vida, dê um passo para trás e olhe. Isso aqui é bom? Isso aqui é bom? Se não for bom, começa de novo, até ficar bom. Entendeu? A Bíblia está me mostrando aqui que toda vez que Deus terminava alguma coisa, ele diz, e viu Deus que era bom. Se não tivesse bom, ele derrubava e começava de novo. Pegou? Se não tiver bom, começa de novo. Pastor, mas é muito trabalho. Pois é. Fazer o que é bom demora. Amém? Dá trabalho, mas vale a pena. Posso dar aqui um exemplo? Quem gosta de feijoada? Coloca aqui, quem gosta de feijoada. Pastor Ronaldo sempre falando de comida, né? Quem me conhece aí, toda hora eu coloco uma comida aqui nos exemplos nas mensagens. Feijoada é bom? É gostoso? É. Demora para ser feita, né? Às vezes tem que colocar o feijão um dia antes de molho, não é assim? Tem que preparar como é que fala? Os ingredientes da feijoada, tem que preparar com antecedência para pegar gosto. Não é assim? Aí depois para cozinhar tudo demora mais um tanto. Vamos lá. Costela. O meu irmão colocou aqui, eu não gosto mais. Eu sei por quê. Costela fogo de chão. Leva 12 horas para ficar pronto. Para que depois, quando vai tirar, ela desmanche assim, ó.
ela tira o osso assim que ela está maravilhosa. Tem um monte de gente morrendo de fome agora, né? Eu com esses exemplos. Mas você está entendendo que tudo é feito com bastante tempo, com bastante esforço, com bastante dedicação. Inclusive, quando eu falo esforço aqui, eu me lembro da campanha que nós começamos agora no último domingo, a conquista do milagre, porque o seu milagre tem que ser conquistado. Você tem que lutar pelo seu milagre. Irmã Germana está conosco. Você tem que brigar por ele. Então tudo que é bom é feito com tempo, com esforço, com dedicação. Comida feita muito rápido, você come que você nem percebe. Ela bate ali no teu paladar, ela pode até dar um punch, né, como dizem, um choque de sabores, daqui a pouco ela desaparece. Porque ela não tem um sabor maturado, né, preparado. Não, ela já é feita para dar um despertar no teu paladar e em seguida desaparecer. E ela realmente não alimenta de verdade. Tudo que é bom é feito com tempo e traz uma boa percepção, vai trazer uma boa lembrança e vai marcar de forma positiva a sua vida, em nome de Jesus. Nós já estamos com 50 minutos de live, eu estou já me encaminhando aqui para o encerramento, mas eu quero dizer para você nessa noite, não atropele as etapas da sua vida, viva cada etapa como ela tem que ser, para que você chegue no final dessa etapa e possa dizer, isso aqui é bom. Com muito cuidado, com muito esforço, com muita dedicação, vai dar tudo certo. E a vontade absoluta de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. E você vai viver o que é bom em nome de Jesus. Amém? Toma posse aí. Semana que vem vamos dar continuidade sobre a criação da terra e a criação do homem. Amém? Posso orar por você? Feche os teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, eu oro pela vida de cada um desses que estão aqui, juntamente comigo, que estão me acompanhando, pessoas que vão também acompanhar pelo YouTube após a gravação desta live. Meu Deus, eu intercedo por aquele que está enfermo. A última palavra vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu ministro unção de cura sobre esta pessoa. Derrama do Teu poder e da Tua glória neste momento, aonde chegar o som da minha voz, que haja manifestação do Teu poder. Eu abençoo a cada uma dessas vidas. Eu te peço, ó Pai querido, Deus amado, que a Tua prosperidade venha sobre cada um deles. Eu oro, meu Deus, pela amiga da nossa irmã Angélica, que o Senhor venha entrar com providência, meu Deus, e operar um milagre sobre a vida dela. Oro também pela Ágata, oro pelo André, meu Pai, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Senhor, eu consagro a vida dele diante de Ti, Senhor, eu não aceito essa enfermidade na coluna dele. Eu declaro em nome de Jesus a plena restauração daquela coluna, aonde a hérnia vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus. Eu consagro a vida do Teu filho diante de Ti, Pai. Eu abençoo a cada uma dessas vidas. Abre porta de emprego para o desempregado e que a Tua prosperidade venha sobre cada um dos Seus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? Escuta isso. Nos ajude. Eu sempre faço esse apelo aqui para vocês. Nos dê uma ajuda. Faça uma oferta de qualquer valor. Nos ajude a manter as portas abertas. O custo da obra do Senhor, ele é alto. Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra é carente. A nossa chave Pix está postada aqui nos comentários. CNPJ. Faça a sua doação de qualquer valor. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Eu convido a você a conhecer a comunidade evangélica Libertar.
Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santa Emília, em Budas Artes. Reuniões quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 da noite e domingo 8h da manhã. Que Deus abençoe muito a tua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz e até a próxima quinta-feira. Deus abençoe a todos.